Estava vendo agora a África. O sonho do pastor Marcel é ir à África, trabalhar na África. Provavelmente ele irá, não sei se ele ficará conosco, ou ele passará um tempo na África, depois retorna para nós, não sei. O que Deus tem no coração dele, ele deseja, ele tem um coração missionário, e ele tem esse sonho de ir à África, a pregar a mensagem do Senhor, àqueles países que sofrem muito, só porque amam a Jesus, não é outra história. Quando os muçulmanos, estes homens que entram nessas cidades, eles não respeitam, eles chegam para matar. E quando eles não conseguem matar somente os outros, eles matam a si mesmo, porque há uma promessa no coração deles, na religião deles, de que se matar muitas pessoas, e se ele se oferecer também, ele terá muitas jovens, virgens, são 10 virgens lá no céu se esperando por ele. O que eu acho interessante é que os líderes não se explodem, eles não se oferecem, somente aqueles que são puxados para fazer isso, destruir a vida dos outros. E o Evangelho chega de forma diferente para pregar àqueles que não amam a Deus e dizer que é possível amar a Deus e é possível ser amado por Deus. É bem diferente. O islamismo diz: se você não amar a Deus, que não é o nosso Deus, eles chamam de Alá, é o Deus da guerra. Se você não ama Ele, então você tem que morrer. E o Evangelho faz o seguinte: se você não ama a Deus, Deus lhe convida a você amá-lo e lhe dar vida, né? Vida eterna. É bem diferente o Evangelho, diferente dessa religião que eles pregam. Não tem nada a ver com religião de Deus. É uma religião criada pelos homens com o intuito de tirar o homem, na verdade, do projeto de Deus. Eles usam aqueles textos do Antigo Testamento e acrescentam mais, olho por olho, dente por dente, né? E se você errar, você tem que morrer. Se você roubar, qual foi a sua mão direita ou esquerda, você perderá ela. E se você não tiver mais nem a mão direita nem a esquerda, mas se você pisou ali para roubar, os seus pés serão também tirados. Esta é a forma que eles pregam a religião deles, bem diferente da religião, que a palavra religião significa religar o homem a Deus. É isso, trazer de volta o homem a Deus. Eu gostaria de, me ajudem por favor, que horas nós temos, porque aquele relógio ali tem me enganado bastante. Toda vez que eu olho, 7h31, ali já são 8:55. Me ajude, né? Porque eu fico desesperado quando olho para ele. Peço, pelo amor de Deus, tira ele dali, né? Quando o relógio está atrapalhando a vida da gente, tira ele dali. Eu tenho um problema com relógio. Os irmãos percebem que eu não uso, eu não gosto de ficar limitado ao tempo e não gosto de ser enganado pelo tempo, tá certo? Vamos ouvir a palavra um pouco? A palavra de Deus nos traz hoje uma mensagem, e ela sempre traz mensagens lindas, e hoje tem uma mensagem baseada em fatos. Fatos são coisas que aconteceram, reais. A palavra fato é uma coisa que foi real. É interessante, quando nós recebemos um convite de alguém, como é que você se sente? Se sente apreensivo, né? Aí você pergunta: mas você está me convidando? Sim, estou lhe convidando, né? Esse período, essa semana, eu recebi um convite. Eu fiquei muito apreensivo, passei a semana toda apreensivo, né, para ir para esse encontro, esse local, por aceitar esse convite. A gente fica assim, ansioso.
Aí você começa a imaginar mil coisas, você começa a escolher até as roupas, né? Qual é a roupa adequada, ideal para aquele local, para aquele momento. Enfim, lhe deixa assim na expectativa. E às vezes tem convites que chegam assim sem você esperar. Tem outros que você espera ser convidado e não é convidado. Esse é um convite frustrante, né? Você tem a certeza que vão lhe convidar e você não é convidado. Você fica assim, mas por que não me convidaram? Não é? O que é que está de errado comigo? Não é com quem não convidou, é comigo. É interessante, a gente olha a palavra de Deus e a gente observa os convites que nela contém, na Bíblia. Tem vários convites aqui. Eu vou falar sobre um convite. No livro de Mateus, capítulo 9, você pode, por favor, abrir sua Bíblia, capítulo 9 de Mateus. Deixa ele aberto. Nos primeiros versículos você vai encontrar Jesus na cidade dele. Aí você vai dizer, mas pastor, eu estou vendo aqui que a cidade de Jesus é Nazaré. Não, era para ser. Lembra João 1? É João 1 que diz assim, veio para que eram os seus, é assim? Está certo? Veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes de começar a mensagem, por favor, o pessoal amigo do culto, os amigos do culto, vê se tem jovens lá fora, adolescentes. Hoje eles não vão para lá, hoje eles vão ficar conosco aqui. Eu peço, Arinoldo, por favor, me ajude. Veja se tem gente lá fora, reunidos. Se estiverem orando, deixe orando. Mas se estiverem conversando, por favor, pede para entrar, que a mensagem é para eles também. Principalmente, né? Aos que estão de fora. Desculpe, irmão, né, fazer essa colocação. E Jesus estava na cidade que agora era a cidade chamada a cidade dele. Era onde estava a família da mãe dele, de Maria. A cidade chamada Cafarnaum. Jesus chegou um momento na sua juventude, quando ele começa a fazer, ele faz o primeiro milagre em Caná da Galileia. Logo depois, ele começa a querer operar na cidade de Nazaré. Foi onde ele foi criado, onde ele cresceu. E lá em Nazaré ele não foi bem aceito. Alguns historiadores dizem que os irmãos dele começaram a ter ciúme dele. Provavelmente, não é? Se você vê a história de José, é semelhante à história de Jesus. José representa um pouco de Jesus. Se você perceber bem, ele faz essas colocações. A família de Jesus, os irmãos de Jesus, Jesus teve irmãos e irmãs, estava com problema. Se você ver no livro de João, você vai ver alguns probleminhas, bem pontuados. E lá em Nazaré, Jesus já não tinha mais nem a cidade, também nem a família. Os irmãos de Jesus não aceitaram Jesus logo. Não reconheceram ele como o Filho de Deus, o enviado. Foi difícil, foi um processo para entender quem era Jesus, os próprios familiares. A mãe conhecia, a mãe sabia, o pai sabia, José. Porém, os irmãos ouvia falar, né? A história foi dita para eles. Provavelmente a mãe conta como foi o nascimento de Jesus aos seus irmãos, aos outros irmãos de Jesus, e os seus irmãos não aceitam muito essa história. Só com o tempo é que eles vão aceitar. Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. A distância entre Nazaré e Cafarnaum, creio que uns 60 quilômetros, 80 quilômetros, que eles vão para lá.
Cafarnaum ficava bem ao redor, ao redor do mar da Galileia, onde Jesus começa a operar, onde Jesus começa a pregar o Evangelho. A cidade ao mar, o mar da Galileia não é tão grande, é chamado mar porque lá não tem muito mar assim nessa área, mais deserta, e lá é um lago muito grande, e eles chamam de mar, porque também a água se comporta como se fosse mar, por isso que chama Mar da Galileia, ou Mar Grande de lá. E Jesus vai a Cafarnaum, que é a uns 100 metros do mar, é bem pertinho. Eu estive na cidade de Cafarnaum, na cidade onde Jesus viveu. Hoje ela está toda no chão. Só tem exatamente, os arqueólogos ainda estão escavando. Mas Cafarnaum era um ponto estratégico para o comércio. Ponto estratégico do comércio aqui no Fortaleza, no Ceará, é Juazeiro, né? Acho que é bem forte o comércio de Juazeiro, né? Um ponto estratégico. Cafarnaum era um desses. Mas para ir para Jerusalém tinha que passar por Cafarnaum. E todos que vinham do Egito, vinham de outros locais, né? Passavam por Cafarnaum, porque lá tinha o mar, né? As cidades eram mais desenvolvidas, perto da água. Tem uma cidade bem vizinha a Cafarnaum, onde fiquei hospedado, chamado Tiberíades, onde Jesus estava muito lá em Tiberíades, tem fatos lá em Tiberíades. Enfim, Jesus estava em Cafarnaum curando, pregando o Evangelho. Lá ele se declara, lê o texto do profeta, se declara ser o Filho de Deus. E a cidade num movimento, e Jesus começa a evangelizar, começa a dizer que ele é o enviado de Deus. Nesse livro, nesse capítulo 9, Jesus cura um paralítico. Os problemas começaram, porque Jesus curava exatamente no sábado. Para eles o sábado não pode se fazer nada. Para o judeu e para uma classe religiosa, né, várias classes religiosas e políticas que influenciavam na igreja. Jesus não podia, de forma alguma, né, como judeu, dia de sábado, não trabalhar, não podia. E fazer uma cura era trabalho. Um exemplo, na cidade de Tiberíades, quando eu estava lá, no sábado, no hotel, dava uns 4 ou 5 andares, no sábado, nenhum judeu trabalha no hotel. Nenhum judeu. Quem trabalha são os não judeus, são os cristãos. Eles são contratados para trabalhar no domingo. Então os cristãos trabalham no sábado. Os cristãos trabalham no sábado, os judeus não trabalham, e os elevadores, eles são programados para também você não aperta nenhum botão de elevador no sábado. Ninguém pode trabalhar. Somente o cristão, porque o sábado para o cristão é um dia normal. Você entra no elevador, o elevador para no seu. Na verdade, ele para em todos, não é? Tanto na subida como na descida. A comida, ela é feita na sexta-feira. Ninguém faz no sábado comida, porque aquele dia é o dia de não se fazer nada, como diz no Antigo Testamento, nem acender fogo, nem cuidar de animais. Jesus, judeu, começa a contrariar esta lei. Jesus contraria exatamente algumas coisas para o judeu, e Jesus era judeu. Isso que não era compreensível dos outros. Como é que ele é judeu e ele faz coisas que o judeu não aprova, e o judeu está seguindo a ordem do Antigo Testamento? Mas Jesus sempre colocou que o importante são as pessoas, muito mais do que o dia de sábado.
ele fez algumas colocações. Você que tem um animal, e seu animal cai numa ribanceira, num valado, você vai lá e salva seu animal. Por que é que vocês reclamam que eu vejo uma pessoa precisando de ajuda e eu vou ajudá-lo a trabalhar e vocês não aceitam isso? Essa era a confusão. E Jesus estava todo dia ali em Cafarnaum, pregando o evangelho. Faz a cura. O grupo religioso, os grupos religiosos se zangam com Jesus. Nesse texto, capítulo 9, ele começa a acontecer um fato bem diferente. Está na cidade de Cafarnaum um judeu contratado pelo poder romano para ser fiscal. Para o judeu, isso significa traição. O judeu não podia trabalhar para os romanos. Isso era trair o judaísmo. Mas estava ali um homem chamado Mateus, que para os judeus ele era um traidor. Ele não era querido, ele não era aceito, porque ele estava ali como cobrador de impostos, obrigando a cobrar impostos naquela época, obrigava você, o cobrador de impostos chegava até o cidadão judeu e tomava tudo dele. Ele tinha mercadoria, então ele tomava aquela mercadoria e devolvia para o dono da mercadoria o que quisesse. E quando ele tomava aquela mercadoria, ele dizia que era em nome do poder romano, de César. E ele tomava além do que era normal. Isso acontecia, um exemplo. Abro aspas. Alguns anos atrás, no Brasil, eu trabalhava em construtora e era proibido em minha terra construir prédio acima de 6 andares. É proibido, à beira-mar. Minha terra tem muito mar, tem rio e mar à frente da cidade. E era proibido. E a construtora que eu trabalhava era construtora de um homem muito forte, muito poderoso, filho de um homem, de um senador e tudo mais. E nós começamos a construir. Quer dizer, a empresa que eu trabalhava. Começou a construir e chegamos ao 11º andar. E quando chegou no 11º, faltava mais um. Aí imediatamente a justiça brasileira, a Marinha chega lá, embargou, eu vi todo o processo, embargou, disse, tem que parar, não pode, vocês chegaram no limite, tal, não pode, vamos parar. E o meu patrão passou um fax para uma cidade muito importante no Brasil, a um ministro muito importante no Brasil, pedindo a liberação que construísse o último andar, o 12º. E ele, na semana seguinte, ele recebe a resposta. Pode continuar, vá até a Marinha e apresente essa minha autorização para que continue a obra não pode parar. Porém, gostaria que o valor da obra fosse citado e gostaria que 10% dessa obra fosse enviado para tal conta. Era 10%. Naquela época nós ficávamos, mas como pode? Nós temos que dar 10% a uma pessoa importante do governo para liberar a obra. Naquela época era 10%. Hoje, vocês sabem bem, não é mais 10%. Não tem mais percentual. Não tem mais percentual. É o quanto eu precisar, ou eu tenho poder para dizer, eu quero tanto. Um exemplo, existe um caso no país que a obra custava, aprovada por 4 milhões de reais. E esta obra ainda não terminou, e já vai em 40 milhões de reais. E a obra não terminou. Então você vê aí a coisa que afeta
Nós como brasileiros dizendo, poxa, mas como nós estamos sendo enganados, somos feridos, somos roubados, somos saqueados. Agora você imagina o judeu como se sentia. Você era dono da mercadoria, você comprava com seu dinheiro e o autorizado por César, o poder, o presidente, né, ou o rei da época, ou o imperador, autorizado por ele para tomar toda a minha mercadoria e devolver o que eu, como coletor de impostos, devolvesse o que eu queria. Então eu devolvi apenas 10% para ele. O resto era para mim, e uma parte para o César, e o resto para mim. Este fato ocorreu com Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Mesma coisa, Zaqueu era em Jericó, que é uma outra cidade a caminho de Jerusalém. Zaqueu trabalhava para César, judeu. Encontrou-se com Jesus, a primeira coisa que ele disse: eu preciso modificar a minha vida. Eu estou todo errado. Eu sou desonesto. Zaqueu fez isso. Mateus. Eu imagino, Mateus era conhecido por Jesus. Não pense que ele simplesmente olhou para Mateus e disse assim: olha, Mateus, vem cá. Jesus sabia quem era Mateus. Primeiro pela função dele. Pela função dele. Coletor de impostos, então era chamado de, olha ali, o ministro ladrão. Aquele dali. E Jesus, naquele dia, exatamente naquele dia, outros dias aconteceram, era como se Jesus não desse um pouco de importância, nem comentasse, mas com certeza os apóstolos de Jesus diziam: Jesus, sabe quem é aquilo? Comenta ou não comenta? Comentam logo, né? Porque Cafarnaum é menor do que o Conjunto Palmeiras. Bem menor. Era a cidade. E se, né, uma pessoa conhecida, aqui no bairro Palmeiras, cometer qualquer falha, todo mundo sabe. Não é isso? Todo mundo comenta. Pode não falar, mas pode haver os comentários pequenos, né? O sussurrar, aquele comentário sobre ele, quem ele é, o que ele faz, qual a intenção dele. Mateus era um desses que estava sendo comentado. Na visão apostólica, na visão dos apóstolos, jamais Mateus poderia ser chamado por Jesus. Jamais. Porque os apóstolos chegaram para Jesus. Sabe quem é aquele? Traidor. Ele serve a César. Vamos ver o texto. Capítulo 9, verso 9. E diz assim, livro de Mateus. E diz assim: partindo Jesus, quer dizer, Jesus estava saindo depois de fazer um milagre. Jesus estava saindo, partiu dali, saindo dali de Cafarnaum. Viu um homem chamado Mateus. E ele estava sentado na coletoria. E Jesus disse-lhe: segue-me. Mateus simplesmente se levantou e seguiu Jesus. Nós vamos ver algumas lições aqui, bem rápidas, sobre essa situação. Primeiro, o chamado de Mateus parecia acidental e improvável. Jamais poderia acontecer aquilo. Exatamente na hora que Jesus vai saindo da cidade, Jesus termina o seu ministério, termina o seu milagre, vai saindo e de repente olha para Mateus, naquele local, naquela tenda. Não era um prédio, era uma tenda instalada para os transeuntes serem abordados, os empresários, não é?
aqueles que passavam com as mercadorias, e Mateus mandava parar. Nesse dia foi uma pessoa que não tinha mercadoria nenhuma, e ele não podia dar a ordem àquela pessoa. Agora ele começa a ser invertida a situação. O chamado de Mateus é uma coisa acidental. Ele não esperava. Ele não imaginava que Jesus um dia, aquele Jesus que acabou de fazer milagres, que Mateus sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus porque era na mesma cidade, em Cafarnaum, cidade pequena, e Jesus esteve ali em Cafarnaum por muitas vezes, e passando ali, saindo dali, entrando na cidade, saindo da cidade, por muitas vezes. Mas naquele dia, Jesus escolhe parar e olhar para alguém que não era aceito. Em Jericó, alguém corre em busca de Jesus. Alguém corre para ver Jesus. Em Cafarnaum, Jesus para ver alguém. Alguém que não acreditava que Jesus daria atenção para essa pessoa. Todos os dias, ou vários dias aconteceram, mas naquele dia, como diz o texto, naquele dia Jesus parecia que era o dia da graça de Deus. Era o dia do milagre. E naquela cidade precisava completar o milagre. Não do coxo, do paralítico, mas existe um milagre muito maior do que mandar um paralítico, como Jesus fez. Levanta-se e ande. Jesus fez isso com o paralítico naquela cidade. Levanta-te e anda. Com Mateus naquela cidade, Jesus não ouviu o homem paralítico físico, mas estava um homem paralítico espiritual. Era um homem que estava ali sentado para roubar, para extorquir, para enriquecer. E Jesus diz: preciso falar com você. Olha para mim, Mateus. Mateus, eu vou dizer uma coisa para você. Sai desta situação que você está. Jesus não falou tudo isso. Jesus não teve um discurso para ele. Jesus foi direto e objetivo, sabe por quê? Porque Mateus conhecia Jesus. Jesus é objetivo e direto com você, porque você conhece quem é Jesus. Todos naquela cidade já sabiam que Jesus era o enviado de Deus. Todos naquela cidade sabiam que Jesus tinha poder de curar. E todos naquela cidade sabiam que Jesus tinha poder de salvar. A pergunta foi feita a Jesus: por que o Senhor, quem te deu o poder de você fazer o homem levantar e andar? E ele disse: olha, muito mais poder de fazer o homem levantar e andar é o poder da salvação. E Jesus disse: eu tenho esse poder e digo que ele está salvo. O segundo que a gente aprende ensinamento nesse texto, nessa história de Mateus, a gente fala muito em Pedro, a gente fala muito em Paulo, a gente fala muito nas pessoas que têm conotação bem forte, mas nós vemos uma conotação, parece não ter relevância, mas ele tem uma importância muito grande. Seu chamado não estava em cogitação e não foi procurado. Jesus não foi procurado por Mateus. Jesus queria procurar Mateus. Jesus queria dizer a Mateus: Mateus, todos os judeus te odeiam. Todos os judeus têm uma visão diferente sobre você. Todos os judeus sabem que você é um traidor. Todos os judeus sabem que você angaria dinheiro para si. Como eu disse, com certeza, se eu fosse apóstolo,
eu seria um daqueles que dizia: Jesus, não traz aquele cara para cá, aquilo ali é perigoso. Esta é a visão que a gente tem. E não ficar perto de uma pessoa perigosa, que pode nos causar problemas. Na companhia dele será um problema. O Senhor trazer ele para cá, os judeus vão se revoltar conosco. Essa é qualquer colocação que nós fazemos, na visão nossa humana. Mateus era o pior dos judeus, porque ele estava trabalhando para os romanos. Vocês nem imaginam o que é isso. Isso é traição total. Jesus olha para ele, e Jesus fala: eu preciso dar a ele a oportunidade que vocês tiveram. Eu preciso fazer o convite, o mesmo convite que vocês tiveram, eu estou fazendo a ele também. É impressionante, a palavra de Deus no livro de Isaías capítulo 65, no verso 1, diz bem assim: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Falando a respeito de Jesus e o que ele faz com as pessoas. Aquilo que você mais imagina, a pessoa que você mais imaginam que Jesus não dá importância, exatamente diz o texto: Jesus para e olha para essa pessoa. Da mesma forma que olhou para mim, da mesma forma que olhou para você, que agora você serve a Jesus, ele para dar um novo sentido à vida daquela pessoa. A outra lição que a gente aprende é: o seu chamado vem do Senhor, de um Senhor que ele conhecia. Jesus via todo o mal que existia no coração de Mateus, toda a corrupção. Jesus também viu nele o seu discípulo. Aí Jesus já começa a olhar para o futuro de Mateus. Via os seus erros, via os seus pecados, via as suas falhas, mas Jesus começa a ver além. Quando ele olha para nós, ele começa a ver, não é o agora somente, ele começa a ver o que nós seremos quando nós ouvimos a sua voz. Jamais Mateus imaginava que ele seria um apóstolo do Mestre, do Filho de Deus. Jamais. Não só Deus estava olhando para Mateus através de Jesus e vendo em Mateus um seu discípulo. Ele olha para você e vê o seu futuro, se seu futuro ou se seu presente é colocado nas mãos de Deus. Ele viu Mateus convertido. Ele viu Mateus modificado, transformado. Ele viu Mateus, seu apóstolo. Ele viu Mateus, um biógrafo da pessoa de Jesus. Mateus não sabia disso. Mateus jamais conseguiria ver-se seguindo a Jesus. Jamais conseguia ver-se ser um crente em Jesus. Talvez você esteja nessa mesma situação. Eu não me vejo um crente, eu gosto dos crentes, eu amo os crentes, eu sei que Jesus é bom, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é legal, mas eu não me vejo um crente. Mateus não se via um crente, porque o olhar de Mateus era para aquele presente, para aquele momento, o que ele era, o que ele estava fazendo. Jesus olha para nós, o que nós podemos fazer nas mãos dele. A outra lição que a gente aprende nessa história de Mateus
Foi um chamado simples, bem diferente do apóstolo São Paulo. Foi um chamado muito simples, foi exatamente um milagre. E o Evangelho de Jesus, ele é simples porque ele é milagroso. O maior milagre na sua vida não é você ser curado de um câncer. Não pense que é o maior milagre. Não pense que o maior milagre da sua vida é você passar por um AVC e voltar a andar normal. Não é. O maior milagre da sua vida é você ser salvo por Ele. Amém? É um milagre. Porque Ele salvou Mateus com um simples convite. Diz: Mateus, vem e segue-me. Mateus sabia que era Jesus. Já ouviu falar, naquele dia, o dia especial, o dia do milagre de Mateus. Ele não fez nenhuma argumentação no texto. O que é que diz o texto? Se levantou e seguiu. Não argumentou. Não disse: Senhor, eu sou cobrador de impostos, como Zaqueu disse. Senhor, eu estou trabalhando, eu não posso sair daqui agora. Jesus estava vendo na vida do Mateus muito mais trabalho, muito mais serviço, muito mais rendoso e rentoso do que o que ele estava fazendo. Se Mateus tivesse continuado ali como coletor de impostos, ele nunca seria comentado, nem eu estaria hoje comentando sobre ele, nem o mundo inteiro estaria comentando sobre ele, nem ele teria escrito a biografia de Jesus, porque ele passou todo esse tempo com Jesus. O que a gente aprende nisso foi a forma mais simples que Jesus fez na vida de Mateus. Vem e segue-me. Um chamado, um convite. Convite de um rei, convite do Filho de Deus, o convite de Jesus. Ele se levantou, como diz aqui o texto, e o seguiu, e foi tornado apóstolo e biógrafo de Jesus. Este é o maior milagre que Mateus pôde presenciar. É sua vida sendo arrancada dali. Levanta-se, Mateus. Saia daí, dessa ociosidade. Jesus tinha falado com um paralítico e disse: levante-se daí, vai para a tua casa. Diz aos seus que agora você é curado. Vai, anuncia para lá. Com Mateus ele não disse: vai para a tua casa. Ele disse: vem e segue-me, porque eu tenho muito para usar sua vida. Mateus simplesmente ouve esse chamado. O seu chamado foi uma porta de esperança para outras pessoas. Quando Jesus lhe chama para segui-lo, está dizendo: você agora é porta de esperança para outras pessoas que nunca imaginavam que você ia me seguir, e as outras pessoas poderão me seguir porque você me ouviu a minha voz. Sua salvação encorajou a outras pessoas e até hoje está encorajando a nós. Sua casa foi aberta. Quando Jesus disse: vem e segue-me, no verso 10, o que é que diz? No verso 10 a gente encontra exatamente o que acontece quando Jesus nos convida. Jesus nos convida para segui-lo, para crer nele. Mateus abre sua casa e diz o texto que agora Jesus estava em casa, era na casa dele, de Mateus, e foram comer com ele. E os seus discípulos e os publicanos e os pecadores seguiram exatamente aquele momento.
Foi um momento, é como se Mateus disse: Jesus fez exatamente o que fez Zaqueu. Jesus, eu agora estou lhe chamando para ir para minha casa. E diz o texto que Jesus vai para a casa de Mateus, e ali há uma grande festa entre todos que puderam presenciar. Jesus faz isso conosco. Nos chama para segui-lo. E nos chama para entrar em nossa casa. E nos chama para que os vizinhos, aqueles amigos, o amigo do bar, o amigo do botequim, o amigo da esquina, o amigo vizinho, aqueles que lhe convidavam para outros fins, serão convidados agora para seguir e conhecer a Jesus. Mateus foi chamado por Jesus para segui-lo. Você é chamado por Jesus para segui-lo. Você é chamado por Jesus para dizer aos seus amigos, àqueles antigos amigos, aqueles que lhe chamavam para outros fins, ele é chamado para ir agora para a sua casa. A partir de agora, a sua casa será casa de bênção. A sua casa será a casa onde Jesus vai morar. A sua casa será a casa de salvação. A sua casa agora será a casa missionária. Muitas vezes nós queremos ir fazer exatamente aquilo que alguns podem fazer. E nós queríamos e ficamos sonhando, se eu pudesse também ir para a África, se eu pudesse ir para outro país ser missionário. E Jesus diz assim, olha, começa na sua casa. Pastor Marcel começou na casa dele, pregou o evangelho para a mãe dele. Ela conheceu o evangelho depois dele. Depois, diz a Bíblia, primeiro em Jerusalém, depois nossas vizinhanças, que é Samaria, depois, mais adiante, e depois, confins da terra. Jesus lhe chama para você segui-lo, para você se dar, para você ser um discípulo de Jesus. Amém? Ouça a voz dele. Vem, segue-me, porque ele tem muito para fazer na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém?